Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla, mais especificamente vim falar sobre beta-interferona, que é o meu remédio, né, que controla a doença. Bom, e se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Gente, dia 19 fez 5 anos, né, hoje é dia 20, dia 19 fez 5 anos que eu tomo meu remédio beta-interferona e em outubro fez 5 anos de diagnóstico oficial. E eu me peguei refletindo, né, sobre tudo isso, né, sobre esses 5 anos, como foram. Também completou 11 anos que eu tenho a doença. O diagnóstico só veio agora, em 2020, né, veio em 2020, mas desde 2014 que eu apresentei os primeiros sintomas, né, desde 2014 que eu tenho a doença. Então, apesar de não ter o diagnóstico, mas a doença estava lá o tempo todo. Em 2014 eu tive meu primeiro surto, eu fiquei muito mal, já falei sobre isso pra vocês, né, mas não veio o diagnóstico, né? Os médicos falaram que ainda não dava para ter certeza de o que era que eu tinha, né? Então adiou aí por mais 5 anos, 5 anos depois, né, que foi em 2020, eu tive meu segundo surto. E aí o diagnóstico veio realmente, fiz vários exames, vocês já sabem desse processo todo, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre todo o processo, sobre os exames, sobre como foi receber o diagnóstico, sobre beta-interferona, né, que é o remédio que eu tomo. E aí agora, quando eu fui ver, né, eu tenho as datas, né, anotada, e beta é um remédio que faz parte ali da minha vida, né? É ele que me mantém saudável, é ele que mantém a doença controlada. Então eu tenho muito apego por beta e eu até digo que ela é parte da família. Que eu dei esse apelido, né, de betinha, de beta, que é a beta-interferona 1A, o medicamento que eu tomo, porque ele é que me mantém estável. Então eu tenho muito a agradecer a ele. E todo ano eu comemoro o aniversário de beta, né? O aniversário de surtos, né, que estou sem surtos. E esse ano eu decidi gravar um vídeo falando, né, porque me caiu a ficha de que eu mudei muito nesses 5 anos. Eu mudei muito de 2014, né? Eu comecei a ver as coisas de outra forma a partir do meu primeiro surto. Uma das coisas que mudou foi a questão de beleza, né? Eu mudei muito essa questão de ter que me sentir bonita, de ter que estar de acordo com os padrões, de querer sempre estar fazendo alguma coisa para ficar ali dentro dos padrões, porque em 2014 o meu primeiro surto afetou minha aparência diretamente. Em 2014 eu fiquei com os 2 olhos paralisados, fiquei vesga no popular, né? E isso, nossa, isso me afetou muito, porque tipo assim, eu pensava, nossa, eu já tinha problemas com acne, né? Eu sempre tive problemas com espinhas, e isso me incomodava demais. Quando veio a questão do olho, né, de ter ficado vesga, de ter ficado até sem enxergar, isso me caiu a ficha assim de que eu reclamava de coisas pequenas, né? Eu sei que depende de cada um, eu sei que tem coisas que é trauma para um, tem coisas que é trauma para outro, mas eu tô falando de como eu mudei a minha visão, né? Como eu comecei a achar algumas coisas pequenas, algumas coisas que não precisava eu dar tanto destaque para as coisas, tanta importância para elas, depois de passar por algo que realmente me deixou traumatizada, que foi o fato de ter ficado vesga e ter perdido a visão ali temporária. E aí eu pensava, nossa, eu tava reclamando de barriga cheia, eu tinha espinha, eu tinha acne e reclamava disso, e agora eu estou vesga, eu não estou enxergando. Só depois disso é que eu percebi que eu era perfeita, né, entre aspas, na aparência, né? Não tinha defeitos que eu acreditava que eram defeitos gigantes, que era coisa assim que eu tinha que mudar, que eu tinha que melhorar. E depois de passar por isso eu pensei, nossa, como eu tava sendo fútil, né? Como eu tava sendo imatura por pensar assim. Isso já foi minha primeira mudança, né? Mudança de tipo assim, não me importar com a aparência, de não me importar com o que as outras pessoas vão achar de mim, de não me importar com estética, de não me importar com estar sempre com roupas de moda, com maquiagem de moda, com cabelo da moda. Isso foi uma coisa que mudou muito em mim. Eu era muito materialista, eu gostava muito de comprar, eu gostava muito de bolsa, eu gostava muito de sapato, eu gostava muito de roupas, e depois de passar por isso, meio que caiu minha ficha de que o importante era a saúde. E eu comecei a valorizar plano de saúde, eu comecei a valorizar remédios, eu comecei a valorizar tratamentos médicos, eu comecei a valorizar a ter dinheiro para isso, né, e não para comprar roupa, calçado, bolsa. Eu mudei muito, sério, eu mudei bastante de 2014. Eu sempre digo isso, quem me conheceu na época de 2014 para lá e não me encontrou, mas me encontrar agora vai ver que eu sou uma pessoa completamente diferente. Outra coisa também que me fez mudar, além de ter mudado tudo isso nesse período de 2014 até o momento, né, eu ainda hoje continuo assim, eu ainda hoje continuo valorizando mais minha saúde do que a estética, do que questões de estar magra, de estar na moda, de estar com o cabelo perfeito, de estar com a sobrancelha perfeita, com tudo perfeito. Foi em 2020 quando eu tive, né, o segundo surto e o diagnóstico de vez, né? A esclerose me fez valorizar
valorizar também a questão de que eu podia trabalhar, eu poderia fazer tudo o que eu queria, né? E agora eu não posso sair e viajar quando eu quiser, eu não posso trabalhar no que eu quero, eu não posso fazer tudo o que eu quero, tem que ser tudo muito programado, tem que ser nos mínimos detalhes para que tudo dê certo. E ainda tem imprevistos que podem acontecer, um surto ele pode chegar a qualquer momento. E por tudo que eu passei, por ter ficado sem enxergar, por ter ficado dormente, por ter ido parar no hospital, por ter feito pulsoterapia, por ter feito uma punção lombar, que é um exame horrível, fiquei traumatizada com esse exame, eu comecei a ver que, nossa, a vida é difícil, viu? A vida realmente não é fácil e que é um fantasma, o que é um filme de terror com os fantasminhas, o que é um filme de terror com um monstro, com uma coisa assim perto da vida real, né? Eu comecei a ver isso e aí foi que veio a minha segunda grande mudança, que foi perder o medo de filmes de terror, de filmes de suspense, de livros desse estilo. Eu comecei a ler e a assistir mais coisas assim, porque tipo assim, a vida já é tão difícil, já tá tudo tão complicado que, né, essas coisas são fichinha perto da vida real. Eu comecei a assistir e mudei meu gosto, né? Não é que eu não gosto mais de romance, eu amo romance, continuo lendo romance, mas para principalmente filmes e séries eu mudei bastante o meu gosto, porque eu assisto muito mais suspense. Tô assistindo até True Crime, gente. True Crime, True Crime. De tão assim que, não sei, eu mudei, tá? Eu mudei e eu penso que as coisas já não é tão fácil, então não me assusto mais com True Crime é sério, é pesadão, viu? Mas fantasmas, com monstros, com essas coisas assim. Não me assusto mais, tanto que quando eu era criança e adolescente, eu tinha medo de Wandinha, da família Addams. Eu quase não leio Crepúsculo com medo de vampiros e lobisomens, pra vocês terem noção como eu fui uma criança e adolescente medrosa. E hoje, gente, eu penso, nossa, que besteira, porque, né, Wandinha, super leve. Crepúsculo, então, nem se fala, gente, levíssimo. E aí, eu mudei bastante. Hoje eu gosto desse tipo de fantasia, eu gosto de terror. Eu vejo muito disso, dessa mudança em mim, por causa da esclerose, né? Por causa da doença e do remédio, né? Eu tive que enfrentar o medo de agulha. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pavor de agulha, mas é muito medo mesmo. De passar mal quando vejo uma agulha. E eu tomo uma injeção toda semana, né? Não tenho escolhas a não ser tomar essa injeção. E no começo, quando eu ia tomar, gente, era surto, era grito, era drama, era choro. Hoje eu já tomo conformada, mesmo com medo, mesmo sabendo que vai doer, que eu vou ter febre, que eu vou ter dor no corpo, que eu vou ter dor de cabeça, que eu vou ficar muito mal, mas eu vou conformada. Eu tava até pensando, nossa, como a gente se adapta, né? Eu acho que uma das melhores características do ser humano é essa capacidade que ele tem de se adaptar a toda e qualquer situação. No meu caso, eu fui me adaptando à doença, eu fui me adaptando à minha nova vida, eu fui me adaptando às mudanças que esse diagnóstico exigiu, eu fui me adaptando aos medos que eu tinha, superando não, né? Não superei ainda todos os medos, mas eu já passei por muita coisa que eu nunca esperei que eu fosse passar, como a internação, tomar remédio na veia, tomar soro. E hoje, quando eu preciso tomar, eu já penso, passei por internação, gente. Então, tomar um soro, um remédio na veia, não é nada. Tomar uma injeção, eu tinha pavor de tomar injeção. Às vezes eu ia pro médico, o médico passava injeção, tem remédio em gota, tem comprimido, porque se tiver eu prefiro. E aí era sempre assim, precisava fazer exame de sangue, eu adiava o máximo que eu podia para poder fazer esse exame de sangue. E agora eu não tenho mais essa opção, eu tenho que fazer. Não tem isso de não vou fazer exame de sangue, agora eu vou adiar. Não, tem que fazer para receber o remédio, tem que fazer para ver como é que tá. E aí me fez assim, eu acho que eu aprendi a ser mais resiliente, acho que eu aprendi a ser mais conformada com toda a situação. E eu não sei nem se isso é uma coisa boa ou ruim, mas pelo menos pra minha sobrevivência, né, é uma coisa muito boa. E eu também não tô aqui dizendo que, você tem que se adaptar a toda e qualquer situação que tá na sua vida. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Também não tô dizendo que você tem que aceitar o diagnóstico de qualquer jeito. Não, vai no seu tempo. Se você não estiver conseguindo, procure ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo. Eu cuido da minha saúde mental, tá? Assim como eu falo aqui pra vocês sobre a esclerose múltipla, eu já falei sobre saúde mental e eu faço acompanhamento com psiquiatra, já fiz acompanhamento com psicólogo, no momento eu tive alta. não sei o que dizer do psicólogo que me deu alta, né? Mas ele me deu alta, fazer o quê, né? Mas já estou com outro encaminhamento para outro psicólogo, porque meu médico falou que tenho que voltar. Não dá para ficar sem acompanhamento psicológico, porque é muita coisa que muda na vida da gente. Então você tinha uma rotina antes da doença, você tinha uma vida antes da doença, depois da doença é uma vida completamente diferente, é uma rotina completamente diferente. Lá no início eu pensei que não ia mudar a minha vida. Eu sempre boto em comparação com o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre esclerose múltipla.
múltipla, gente, porque eu tava tão inocente, tão calma, tão tranquila. Minha vida não mudou, minha vida não vai mudar. E, gente, não foi isso que aconteceu. Com o passar dos anos, né? Agora que são 5 anos de diagnóstico, 11 anos de doença, porque eu conto lá de 2014, né? Mas assim, tanta coisa mudou, tanto na minha cabeça quanto no meu corpo. Gente, mudou tudo, mudou completamente. Eu sou outra pessoa. Eu tenho outros sonhos, eu tenho outros objetivos, não são mais os mesmos de antes. Eu lembro que a expectativa era me formar, fazer mestrado, doutorado, me concursar, não necessariamente nessa hora, só a formação. Era esse os meus planos. E a doença veio para mudar completamente. Eu não consigo mais levar essa vida que eu queria levar antes, né? Não tenho mais essa opção de levar essa vida. Eu fico muito tempo doente, eu sinto muita coisa, tem a fadiga que me derruba. A fadiga é o sintoma que mais me incomoda. A fadiga é a fraqueza muscular. Então eu não conseguiria viver essa rotina de fazer mestrado, de fazer doutorado, de passar em concurso. Não conseguiria. E eu tive que aceitar isso. E não foi fácil, tá? Não tô dizendo aqui que é fácil. Não foi fácil. É por isso que eu tô fazendo acompanhamento com o psiquiatra e preciso do psicólogo, né? Que eu tava fazendo e tive alta. Justamente por isso, por essa questão de que não é fácil aceitar todas essas mudanças. Não é fácil. Pra você ver a questão da estética, da beleza, eu era muito viciada em maquiagem, aprender a me maquiar. Não tô dizendo pra ninguém não se cuidar, não é isso, gente. Não é só estética, é autoestima, é também higiene. Então tem que se cuidar, tá? Mas a questão é que eu vivia pra isso, entendeu? Isso era o meu foco. Maquiagem, cabelo, roupa, calçado, bolsa. E quando eu tive meu primeiro surto, eu mudei completamente. Meu foco mudou. Eu pensei, meu Deus, como eu era ingênua. Como eu não via a vida como ela realmente é. Mas isso é uma coisa minha. Tô dizendo como eu era e como eu não sou mais, né? Como eu mudei por causa da doença. Porque a doença colocou as coisas em uma perspectiva pra mim. O que é mais importante? A beleza, a estética ou minha saúde? Entende? É essa a questão. Foi essa questão que criou esse divisor de águas na minha cabeça. Não é a questão só da estética, não é a questão só da beleza. É que, pra mim, isso vinha em primeiro lugar, tá? Isso sempre tava ali em primeiro lugar. Depois da doença, eu percebi que não é assim. Que a saúde é em primeiro lugar. Que eu tinha que colocar a minha saúde em primeiro lugar. Que eu tinha que colocar os cuidados médicos, os remédios. Isso tudo veio em primeiro lugar. Até porque eu não tenho uma doença simples. Tem uma doença que, se eu não tratar, vai piorar, entendeu? Eu não tenho a opção de vou deixar pra tratar depois, vou deixar pra fazer depois. Não, é aqui e agora. Tem que cuidar o quanto antes. Tem que fazer tudo que tem que ser feito. Outra coisa também que me fez mudar muito nesses 11 anos, né, oficialmente de doença, que eu considero, o diagnóstico é só 5, foi a minha visão de exercício físico. Eu levava o exercício físico como uma coisa também pra estética, não era uma coisa pra saúde. Pra mim, eu fazia academia. Isso, gente, uma vez na vida perdida, porque eu sempre fui muito preguiçosa. Mas eu queria fazer academia pra ter um shape, pra ficar malhadona. Era isso que eu tinha em mente, entende? Hoje eu vejo a importância do exercício físico pra minha saúde. Hoje eu faço exercício físico porque, se eu não fizer, eu não consigo passar o dia bem, entendeu? Se eu não fizer exercício físico, eu não consigo fazer nenhuma atividade do meu dia a dia. O exercício físico, ele é indispensável pra mim. Meu médico disse que ele é meu segundo remédio. Eu tenho o remédio, que é a beta-interferona, o remédio oficial. Meu segundo remédio é o exercício, em terceiro lugar a vitamina D. Então são remédios que eu não posso ficar sem. E assim que eu levo o exercício, não vou dizer que eu amo o exercício físico, gente, não amo. Ainda é uma luta pra fazer. Tem dias que eu enrolo e não faço, mas minha meta é fazer pelo menos 3 vezes por semana. Então, eu conseguindo bater essa meta pra mim já tá ótimo. E eu comecei a ver o exercício como algo positivo. Quando eu faço exercício, eu consigo sentir os benefícios, tá? Não tô falando de estética, gente. Vocês não vão encontrar shape em mim. Não tenho shape. Quem me encontrar aí pessoalmente não vai achar que eu vou ter shape, porque eu não tenho shape, não sou magra. Mas os benefícios que ele me traz são muito maior do que a estética, do que a beleza física. São a minha ansiedade ser controlada, são a minha fadiga ter diminuído, as minhas dores musculares, porque quando eu não faço exercício físico eu sinto muitas dores, principalmente nas costas, nas pernas. Quando eu faço, nossa, alivia bastante. E é isso. Comecei a ver até o exercício como algo positivo. Eu acho que a esclerose múltipla me trouxe isso. Não sei se é positivo, se eu posso dizer que é positivo, né? Mas ela me trouxe isso, ela me trouxe essa leveza, ela me trouxe essa resiliência, ela me fez ver as coisas, a vida de uma forma diferente, ela me fez passar a valorizar o que eu não valorizava e colocar isso em primeiro lugar. Ela me fez valorizar o SUS, gente, a esclerose me fez ver o SUS com outros olhos. Se não fosse o SUS, eu não faria meu tratamento, eu não teria como fazer meu tratamento. Nossa, a esclerose múltipla abriu meus olhos, essa é a realidade. A doença me fez ver tudo de uma forma diferente e eu acho que eu ainda tenho muito a aprender. Isso é só o começo. Isso é só o começo de uma vida que vai ser toda
toda com esclerose múltipla, né? Não espero por uma cura da esclerose. Não tô dizendo que eu quero muito uma cura, só que eu não vivo esperando a cura, porque, gente, se eu for viver esperando a cura, eu não vou viver. Eu vou viver sempre ansiosa, querendo uma coisa que não tem nem previsão de acontecer, né? Então, eu vivo esperando remédios que controlem a doença. Só a minha doença tá controlada, eu já vou para 6 anos ano que vem sem surto, né? Tô com 5 anos sem surto, 5 anos de esclerose oficial, 5 anos de beta-interferona e 11 anos de doença, né? Porque eu considero de 2014 meu primeiro surto. E só em eu estar estável, né? Eu sei que a doença tem sintomas, eu não consigo ter uma vida normal como antes da doença, mas eu tô estável, a doença tá controlada, eu tô conseguindo fazer minhas atividades do dia a dia, eu tô aprendendo a dar importância às coisas que são importantes pra mim, né? Tô aprendendo a conviver com essa nova versão minha, né? Que não aconteceu de repente, tá? Não foi tipo no estalar de dedos eu mudei completamente. É uma coisa que eu venho percebendo há 11 anos. Eu venho percebendo essas mudanças em mim. Também eu acredito muito que o diagnóstico veio na hora certa, na hora que eu tinha o amadurecimento para essa doença, para enfrentar ela. Acho que se tivesse vindo lá em 2014, eu teria surtado, porque eu era muito nova, eu tinha 24 anos, tava no começo ali da fase adulta, tinha acabado de me formar, tava com todo o gás para trabalhar, para prestar concurso, para dar continuidade aos estudos, né, mestrado, doutorado. Então, se a doença tivesse vindo naquela época, eu talvez não tivesse me conformado como eu me conformei em 2020. É também outra coisa que eu acredito, que tudo vem no tempo certo. Eu percebi isso, né, com o diagnóstico. O diagnóstico não veio em 2014 porque eu não estava preparada para ele. Ele deixou para vir só em 2020, quando eu já estava com outra mentalidade, quando eu já estava começando a pensar de forma diferente. É isso, gente. Eu sei que é difícil viver com esclerose múltipla, mas eu tô aprendendo. Cada dia eu aprendo um pouco mais a lidar com a doença. E eu espero que você também aí consiga aprender a lidar com a sua esclerose múltipla, que você consiga aprender a conviver com ela e aceitar ela, né? Porque infelizmente ela é parte da gente, não tem ainda o que ser feito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meio que desabafo, sem roteiro. Falei de tudo um pouco, não sei se vai ter uma coerência quando eu for editar, não sei, vamos ver aí. Mas é isso, desabafei com vocês. Eu tava querendo falar sobre isso e liguei a câmera aqui e comecei a gravar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui. Não esquece de compartilhar o vídeo com o amigo para saber esclerose múltipla, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!